Olá, pessoal. Nós estamos aqui para a última parte do nosso da nossa série Tratando Feridas do Casamento. Essa é a quarta parte e a gente vai falar não é tanto sobre tratar a ferida, mas como evitá-las, né? Porque a gente vai falar um pouquinho voltado para jovens que estão se casando. Quais seriam as dicas que vocês dariam para noivos que estão se preparando para casar? Se preparando mesmo para casar. Uhum. Então, a primeira dica é ter a plena consciência que vocês não estarão prontos para o casamento. A gente não se vai pronto para o casamento. O casamento é uma grande escola na qual nós vamos nos tornando e nos aperfeiçoando, se tivermos boa vontade, a cada dia, com a graça do Senhor. A primeira dica que você tem que ter é essa: você não vai chegar pronto para o casamento, né? Uhum. A outra coisa é procure, de fato, um conselheiro, né? Procure fazer uma preparação antes do casamento com o seu pastor. Se o seu pastor, eu sei que muitas igrejas não tem isso, né? Um pastor que trate questões de casamento com seriedade, procure alguém que possa lhe ajudar nisso. É importante ser orientado segundo a palavra de Deus por alguém mais experiente, que já está casado, né? Para que você se prepare, né, e entenda um pouco mais do que a Bíblia diz sobre casamento, sobre pessoas, sobre você, sobre o que Deus quer do seu casamento. Uma outra coisa, o casamento, ele precisa da graça do Senhor. Deixa eu só contar uma pequena história, que é a história lá de Jesus em Caná da Galileia. Aquele casamento, acabou o vinho e Jesus transformou água em vinho. E muitos falam assim: olha, então para um casamento dar certo, um casamento estar feliz, Jesus precisa ser convidado para o casamento. Quando Jesus transformou água em vinho e deu o melhor vinho na festa, ele não se comportou como um convidado, ele se comportou como um anfitrião, dono do Uhum. casamento. Então, Jesus tem que ser o Senhor do casamento. Então, desde já, pegue a sua noiva, né, a mulher com que Deus lhe deu para ser a sua esposa, e ore com ela, clamando a graça do Senhor, clamando que Deus assente nos seus corações, né, no seu coração como homem, no coração dela como mulher, os seus papéis, as suas obrigações, que isso seja recebido com gratidão e não como dever apenas. Entendam o privilégio disso. Outra coisa, leiam, leiam, leiam e releiam Efésios capítulo 5. Casamento não é sobre um homem ou uma mulher apenas, mas é sobre Cristo e a sua igreja. E nós somos chamados, com muito privilégio, a demonstrar este amor extraordinário de Cristo por sua igreja, quando temos um casamento guiado pela palavra do Senhor. Então leia, 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 leia aquilo e cultive aquelas verdades no seu coração. Se no final de você ler Efésios, de orar, você perceber que o casamento não é para você, caia fora. Nem todo mundo foi chamado para casar. O reverendo Augusto fala isso melhor do que eu. Eu vou recorrer à autoridade dele. Tem gente que não foi feita para casar, né? Então, nesse caso, é melhor estar só do que mal acompanhado. Então, no caso, não tem problema em ser solteiro, é uma bênção também. Uhum. Um dom do Senhor também, ser solteiro, e você não é menos crente, menos homem ou menos mulher. Você Uhum. solteiro, você pode continuar a glorificar a Deus também com a solteirice. Eu lembro que Termina o namoro. Termina o namoro, isso mesmo. eu lembro eu assisti um vídeo do pastor John Piper e ele fala sobre essa questão da tanto a mulher casada como a mulher solteira, né? Mais voltado para mulheres. E aí ele fala que Deus usa a feminilidade da mulher solteira
para que ele seja glorificado, né? Então, você ser solteiro você não é inferior, né? Não, Você vai glorificar a Deus de uma outra forma, isso né? mesmo, isso mesmo. Mas Raquel, ainda o Lau começou falando assim que a gente não se prepara, realmente. Assim como para a maternidade, por mais que você leia, o casamento no dia a dia que vai nos ensinar. Contudo, eu vejo que se eu tivesse me preparado com. Hoje a gente falou, a gente tem acesso a muito material bom, né? E a gente se prepara para quando a gente quer fazer um vestibular, ou quando a gente quer fazer um concurso, ou quando a gente quer arranjar um emprego, a gente corre atrás de informação, de conhecimento e procura saber até o que não vai cair para se, de repente, né? A gente se prepara. Para o casamento, a gente quer levar com a barriga e vamos ver o que vai dar. Não. Procure bons livros, bons. Hoje a gente tem na internet vídeos de pastores falando, a gente Como esse, tem né? como esse. Então, a gente tem muito material. E eu digo isso por experiência própria. O primeiro livro, eu nunca gostei de ler, né? No passado, né? Hoje eu sou viciada você em leitura. Hoje, né? Mas até casar, mas é interessante. Até casar eu não li, eu não gostava de ler. Li o essencial. E entrei no casamento com muitas. Uma forma errada de entender o viciada, casamento. É, uma uma visão ideia mundana mesmo do viciada. casamento. Uhum. Embora tenha crescido na igreja, embora tenha recebido uma boa orientação, né, dentro da igreja e tudo, mas ainda tinha muito resquício do feminismo, da visão errada do casamento. Enfim, entrei no casamento com aquela visão errada. E o primeiro livro que eu ganhei do meu esposo, com menos de um mês de casada, foi Segure Seu Marido. E aquilo me deixou muito revoltada, né? Porque ele. Cadê? A Como minha pergunta assim? foi: cadê o Segure Sua Esposa, né? Bem. E a partir da leitura daquele livro, ali para mim foi assim um espelho, sabe? É como se alguém colocasse um espelho na minha frente e dissesse: olha aqui como você é e olha aqui como tem que ser. Então eu Uhum. me deparei com uma realidade muito diferente do casamento. Mas quando você encontra essa realidade do que o casamento tem que ser depois de casado, você vai ter que ralar para se adaptar àquilo ou simplesmente continuar vivendo a sua vidinha do jeito que você quer. Mas aí você vai estar vivendo uma vida que não é agradável a Deus. Então, se você consegue perceber isso antes, não abandone o casamento, não. Mude seu coração, né? Não desista do casamento. É. Clame a Deus para que ele transforme, que realmente o padrão de Deus para o casamento é muito elevado, é bem diferente do que aquilo que o mundo tem pregado. E não Uhum. é só o mundo, não. Eu, quando era solteira, ia conversar com algumas senhoras, eu queria fugir do casamento, porque elas falavam, minha filha, aproveite agora, porque depois é assim, 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 porque depois é assim, assim. Não, a Loli costumava fazer uma brincadeira, ele chegava sempre de casais e dizia, olha, se ela morreu, você casa de novo, se ele morreu, você... A maioria era, Deus me livre. Não, de jeito nenhum. Ou seja, aquilo me assustava. Eu dizia, como É. assim? Né? Como assim? Então, muitas vezes a gente tem recebido maus conselhos. Então, procure bons conselheiros, né, que vão te aconselhar, não segundo a sua experiência ou o que pensa, mas segundo a palavra. E bons livros, bons vídeos, bons artigos que te mostrem de fato o que é o casamento, o que você precisa ser, para que ou você realmente, de repente, diga, não, isso não é o que eu quero, e pense, né? Mas o ideal é que você peça a Deus que mude seu coração. Até porque se você está se preparando para casar e que você já está namorando, pode ser que já esteja namorando há um bom tempo. Né? Então, peça para que Deus realmente transforme, quebre o seu coração, a dureza, te dê humildade para aprender. Porque entrar no casamento já sabendo mais ou menos o que O que esperar, né? O que esperar, né? E esperar? o seu É. papel, né? E o É. seu papel, não, eu preciso ser assim, eu como esposa eu tenho que ser assim, assim, assim. Então eu já vou me preparando, fazendo ajustes, olha, eu não sou assim, mas eu tenho que ser. Então, se preparar antes é bem melhor. Mas se não, saiba que durante o casamento ainda há tempo. Né? Mas o ideal é que seja. Aqui vai uma dica para pastores, né? Para pais também. Porque eu lembro que eu comecei a estudar
sobre casamento, eu acho que tinha uns 15, 16 anos, quando na minha igreja, né, o meu pastor começou uma campanha sobre família. Uhum. Então, anualmente, ou a cada semestre, eu não lembro direito, vinha alguém de fora para falar sobre temas de família, casamento, homem, mulher, e não era apenas para casais, era para a igreja toda. Muito importante para mim, né? Tirou dos meus olhos muitas coisas que eu acreditava sobre o casamento. Falo para os homens em especial, né? Porque as mulheres querem casar muito, né? Dizem, né? As mulheres é que Uhum. correm atrás do casamento. Mas o casamento ele é extremamente especial para o homem. Talvez o grande beneficiado no casamento seja o homem. Porque eu creio que para aqueles que foram chamados para o casamento, logicamente, não estou falando aqui Uhum. daqueles que foram chamados para serem solteiros, mas o casamento é um divisor de água para o homem. É quando ele deixa de ser menino e aprende a, de fato, ser homem. Não porque haja lá uma injeção de masculinidade, mas porque você é colocado numa situação que é inédita para você. De ser o líder da sua casa, o cabeça da sua Uhum. esposa, aquele que foi chamado para prover, aquele que foi chamado para defender, aquele que foi chamado para guiar espiritualmente. Então, nós somos chamados para crescer espiritualmente, chamados para crescer como cristãos, e nós amadurecemos muito no casamento. É. Agora, é necessário que o jovem cristão, né, não espere o casamento para ser um cristão de fato, né? Nós nos preparamos para o casamento quando nós nos preparamos para glorificar a Deus. E aí nós preparamos para o casamento, para ser solteiro, para tudo. Porque no final das contas não é sobre ser feliz, não é sobre ter uma esposa, é sobre glorificar a Deus. A primeiríssima coisa que nós precisamos nos preparar é servir ao Senhor, ser um servo, de fato, um homem consagrado ao Senhor. Se isso estiver em nosso coração, nós vamos buscar, nós vamos ceder, nós vamos deixar-nos moldar pelo Senhor e aí estaremos prontos para começar uma vida a dois com a nossa esposa da maneira que agrada ao Senhor. E o Senhor Uhum. certamente na jornada está conosco e nos moldará, nos ajudará sempre. A gente está com o tempo apertado aqui, mas vamos continuar. Como lidar com a família do cônjuge? Eu posso começar isso aí? Pode. Eu acho que a base do bom relacionamento com a família do seu cônjuge é amar como família. Porque a partir do momento que você casa com seu marido, ali é sua família também, né? E a segunda coisa é sempre ser sincero com seu sogro, com sua sogra. E não esquecer que eles são família, mas a sua nova família é o seu marido, né? Seu marido e filhos. Então você precisa colocar limites, né? Nisso, para que não haja interferência, né? Com muito respeito e com muito amor. Agora eu jogo para vocês a pergunta. Já falou tudo. É bem o que diz a palavra do Senhor, né? Que deixa o homem pai e mãe, e une-se a sua mulher, eles serão uma só carne. Então, a dinâmica do casamento é deixar e unir-se, né? Deixar a sua família de nascença para formar uma nova família, unir-se a sua esposa e formar uma nova família. Tudo importante, de fato. Tem que haver respeito, né? Tem que haver amor, tem que haver serenidade nessa relação, é importante, né? Afinal, não tem como você viver em paz com o seu cônjuge sendo inimigo da família dele. É uma Uhum. coisa difícil isso, né? Os conflitos vão surgir por causa disso. Ainda que muitas vezes os pais, né, dos cônjuges tendam a interferir bastante no casamento. Isso não pode ser permitido. Mas é cada cônjuge que tem que cuidar do seu pai e da sua mãe, né?
é bom evitar que faça uma ponte, né? Você reclamar dos pais do seu marido, ou seu marido reclamar da sua mãe, do seu pai. É bom que cada um saiba e lide com as suas famílias a fim de evitar essa interferência ruim. Os conselhos, as ajudas, todo início de casamento precisa de conselho, precisa de ajuda, mas as interferências têm que ser limitadas, né? Porque senão acaba sendo a família de outro, não a sua que você acabou de criar. Uhum. Uma outra coisa importante é saber que o casal é a primeira relação, né? Uhum. O relacionamento pai e filho, ele não é um relacionamento para a vida toda, né? No sentido de que você vai estar sempre ligado aos seus pais, não. O relacionamento pai e filho chega um momento que deixa, né? Uhum. Então, esse relacionamento de pai e filho, de mãe e filho, ele vai ceder ao relacionamento principal, que é de marido e esposa. Então, os cônjuges, o marido e a mulher, têm que estar conscientes de que este relacionamento, marido e esposa, ele é superior ao relacionamento que eles tinham com os seus pais, para que as coisas sejam colocadas na prioridade certa, principalmente para o homem, né? Que Raquel não tem sogra, né? Minha mãe faleceu, nós não éramos casados ainda, mas eu percebo que muitos homens ficam nessa luta, né? Quem eu vou agradar? Minha mãe ou minha esposa? Minha mãe ou minha esposa? Você vai agradar a sua esposa, né? A vida do homem é para sua esposa. O marido, ele agora lida com a sua esposa, né? Não é mais a sua mãe. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Saber qual o relacionamento prioritário. O relacionamento que tem a primazia é o do casal. Perfeito. Mas Raquel? e não pode também tomar um outro cuidado. Certamente o casal está em primeiro lugar, mas de não botar, não exigir que o outro se coloque contra a família, né? Muitas Perfeito. vezes, eu vou falar de novo de mulher, né? Às vezes a mulher quer que o homem tome certas decisões, que ele coloca ele contra, no caso de sogra, né? Contra a mãe, e quer que ele tome decisões que coloque a família de lado, ou então fica falando mal. Não, também não é uma coisa que só vai trazer prejuízo. É claro, agora você e ele são uma nova família, só que os laços eles não se cortam, né? Não Uhum. se finalizam. É claro que a gente não vai mais ter essa dependência dos pais, mas é um erro que eu vejo muito acontecendo. Às vezes, algumas amigas falando para os maridos contra dele, ou então pedindo que ele tome decisões que vão contra a família. Então, isso também não é legal, porque é uma situação muito desgastante. Ou então, e ao contrário também é perigoso, às vezes não cortar o cordão umbilical, né? É tudo, a mulher que não toma uma decisão sem ligar para, peraí, vou ver primeiro o que minha mãe acha. Uhum. Tudo, ou então está passando por algum problema. Há problemas que você precisa de fato ligar, pedir um conselho, uma ajuda. Mas aquela coisa de tudo se ligar e você começa a minar a imagem do seu esposo ou da sua mulher para o seu pai, para sua mãe, porque todo probleminha você vai lá e conta. Ah, ele fez isso, ah, ele falou aquilo, ah, eu queria isso. Não, os problemas ficam dentro de casa. Você não precisa levar para sua família tudo que acontece dentro da sua casa. Pelo contrário, decisões, às vezes não são problemas. Às vezes são decisões que vocês, como casal, vocês acharam bom, importante, mas que sua família não concorda. Então, Uhum. vocês não precisam estar toda hora reportando a família, ou toda hora contando tudo, ou toda hora pedindo opinião. Não, a família de vocês, já, se você como casal, estão diante de Deus certos daquilo, e um com o outro, vocês não precisam ficar, né, com medo, mas e se eles não gostarem? Ou então a gente não precisa muitas vezes nem saber, né? Tem coisas que é para ficar dentro da nossa casa mesmo. Uhum. Se possível, se Deus providenciar isso, more longe. Imagina. Por um tempo. Por um tempo. Mas eu acho que O é que não quer importante, dizer sim, assim, viu? ter que ter Manter uma uma. Não distância precisa morar longe, suficiente mas manter para uma distância, sim, sim. É, Gente,
chega. Pode falar, pode falar. Não, essa distância é isso, não é uma distância, às vezes, física, né? Não haver um abandono, mas também é uma... É até o tempo de você aprender a lidar com os seus problemas de maneira independente, sem muita interferência. Isso é saudável para o casal. Sim. Gente, acabou o nosso vídeo. Estou muito feliz com o resultado. Acho que a série ficou maravilhosa. Acho que todo mundo vai gostar. Se você tem alguma dúvida ou se você quer fazer alguma pergunta, pode mandar para o nosso e-mail, blogchamadosparaservir@gmail.com. Se gostou, curte e compartilha. Quero agradecer muito a vocês dois. Eu sabia que o resultado seria muito bom, porque eu conheço vocês dois e sei muito bem o quanto vocês se esforçam, como pecadores que são, como todos nós, a dar o melhor de vocês para o outro e para os filhos, porque sabem que isso é para a glória de Deus. Então, agradeço imensamente a contribuição de vocês. Muito obrigado por poder nos permitir participar desse projeto. Nós estamos muito felizes mesmo. E que realmente seja útil e seja um instrumento do Redentor. Amém. Amém. Amém.